Hoje, nossa convidada é Margarete Marta. Ela vai falar um pouco sobre o filme A Idade do Ouro. A Margarete é psicanalista, tem décadas de atividades no consultório, é mestre em filosofia, doutora em educação e é membro fundadora da Escola de Estudos Psicanalíticos Freud-Lacan. Bom, então a gente começa do começo, eu acho, né? Com o título do filme. E tem algo de jocoso, né? Algo de um xiste nesse título, que fica bastante claro que realmente nem tudo que reluz é ouro. Então o filme fala da Idade do Ouro, mas ao mesmo tempo que esse é o título, ele mostra ali a morte, ele mostra a violência, ele mostra toda a podridão e a sujeira. Então a gente queria entender um pouquinho mais, Margarete, sobre qual que é a tua visão sobre esse título. De onde é que veio esse jogo de uma Idade do Ouro que de ouro não tem quase nada? Inicia já, né, a proposta, né, dele, né, do Buñuel, com o nome do filme, A Idade do Ouro, né, pensando nisso como uma questão até de um xiste, né, de algo que, vamos dizer assim, não está posto, mas que está, de certa forma, né, como algo que vem como algo que está presente, né? Está posto e não está posto, né? E porque realmente, se a gente for pensar, né, é um momento em que está ali, né, entre uma guerra e outra, bem entre, né? Porque nós temos ali, né, 1918, né, que é mais ou menos quando termina, e o início, né, da Segunda Guerra. Então, assim, é uma coisa que fica bem, né, mostrando o momento, né, do mundo, né. E eu penso que uma coisa muito clara para mim é de que, né, cada época da cultura e da história, ela vai construir subjetividades diferentes, né? Isso acho que é bem importante, né? Talvez o grande motivo que estejamos aqui discutindo A Idade do Ouro seja por ele ser um filme surrealista e também, obviamente, porque ele trazer uma grande crítica social. A psicanálise, desde os seus primórdios, se preocupa muito com a arte e como é que ela fala da nossa sociedade. E por que isso, né? Por causa do laço social. Ou seja, o que nos une como pessoas? O que nos une no social? Então, ali no surrealismo, eles tentam botar o dedo na ferida do porquê é que a gente sofre da maneira que sofre, o porquê é que a gente morre da maneira que morre. Então, Salvador Dalí e Luiz Buñuel evocam essas imagens pesadas, né? Para evocar algo, para botar o dedo numa ferida. Então a gente queria te ouvir, Margarete, quando a gente pergunta sobre que laço social é esse que o filme fala. Vamos dizer assim, esse movimento, né, do surrealismo, de Buñuel, de Dalí, né, Breton também, né, faz um manifesto um pouco antes do filme, né, porque A Idade do Ouro é 30, né? E vem antes o Cão Andaluz, que é 29, né? Um ano antes. Então, eu acho que, de certa forma, isso né, é muito importante que possa nos situar, né, nesse espaço de tempo que estava acontecendo, né, no mundo. E a própria questão, enfim, também né, das questões ligadas às mudanças de paradigmas, né, e principalmente a questão de uma coisa que é algo que me importa muito no sentido enfim, do meu olhar, né, que é um olhar, né, psicanalítico, porque essa é a minha formação, né, em relação às questões sociais, né,
que é a questão do discurso, né, ou seja, do laço social e do sintoma social. Então é importante a gente pensar nesse momento que laço social nós tínhamos, né, e que denúncia, sempre o laço social, ele diz do discurso social dominante, né, então é um discurso onde havia, né, toda uma questão de uma posição, né, muito forte da aristocracia, né, da burguesia, né, de toda uma questão ligada a uma moral, né, que de certa forma existia para manter o status quo, né, de tudo que estava presente naquele momento, as questões econômicas, políticas, né, sociais. Margarete, na sua tese de doutorado, você aborda as questões sobre cinema. Esse filme surrealista, ele traz muitos elementos da psicanálise, é impossível abordarmos todas as questões, né? Mas gostaríamos de escutá-la um pouco a respeito dessa relação cinema e psicanálise. Então, eu acho que né, o surrealismo ele vem, de certa forma, para fazer um corte nisso, né? E bem, vamos dizer assim, dito, né, no próprio conceito do que é o surrealismo, trazendo como pano de fundo a questão da psicanálise, né? Então isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que tomando, né, então a psicanálise, que é uma teoria, né? Uma teoria que se constrói a partir de uma vivência clínica, né? Do Sigmund Freud, e que, vamos dizer assim, né, de certa forma, ele também vem com uma mudança de paradigma, né? A psicanálise vem também com uma mudança de paradigma, porque ela de certa forma nos traz a ideia, né? E faz com isso, né, vamos dizer assim, uma revolução copernicana, né, na teoria de Descartes, porque ela vai justamente dizer que nós, vamos dizer assim, nós somos lá onde pensamos, né, que o código cartesiano nos traz a ideia, né, de que, vamos dizer assim, de que a partir, né, do momento em que eu penso, né, eu existo. Porque o pensamento seria uma prova da minha existência, né? E na verdade, vamos dizer assim, Freud traz essa subversão, né, do eu penso, logo existo, que é o código cartesiano, né? E vai dizer, né, vamos dizer assim, na experiência dele de escutar, né, escutar as pessoas que vinham buscá-lo, né, em um sofrimento, ele vai dizer que, na verdade, né, existe uma outra cena, que é a cena do inconsciente, que predetermina os nossos atos, né? Então é lá onde eu posso buscar, né, a questão do eu, né? E nesse sentido ele faz aí uma clivagem, né? Uma clivagem, né, no sentido de que existe, né, um eu que, vamos dizer assim, que determina então o meu comportamento, mas que eu não tenho essa consciência, né, essa condição, né, de um conhecimento consciente, né. Então ele de certa forma desvela isso, desvela o inconsciente, né, e traz, né, muitas questões importantes ali já, né, muitas questões importantes que de certa forma é um pouco que o filme denuncia, né. Então ele traz também que né, o Freud vai trazer a questão de que esse inconsciente existe, né, e que de certa forma ele existe, e vamos dizer assim, e a prova da existência dele, porque não é uma questão de uma materialidade, a gente não vai encontrar nenhum espaço, né, materializado do inconsciente, do psiquismo no nosso cérebro, mas ele vai ocupar um espaço de representações, né? Então, na verdade, a forma como ele se manifesta vai ser através
né, daquilo que Freud chamou as manifestações do inconsciente, que são através, né, do quê? Dos xistes, que, né, de certa forma, o nome do filme já nos traz um exemplo disso, né, um momento em que o mundo estava vivendo numa condição, né, entre duas guerras mundiais, né, e então, assim, o nome já traz essa questão, né, de uma manifestação do inconsciente, né, a questão dos sonhos, né, que é uma questão importantíssima, né, e a questão também dos nossos lapsos, dos nossos atos falhos, né, então, que depois fica muito mais claro, depois quando Lacan faz uma releitura da obra do Freud, em que ele vai nos dizer que o nosso inconsciente, né, de certa forma, ele se estrutura como uma linguagem, né, então ele vai trazer essa questão, né, daquilo que constitui a nossa rede inconsciente, que são os significantes, né, e vai trazer a questão, né, importante de que, né, nos sonhos também existe toda uma questão, né, das leis da linguagem, né, com a condensação, com as metáforas, com as metonímias, né, com os deslocamentos, né, que estão na nossa língua. Então, de certa forma, essa proposta, né, do surrealismo que aparece, né, no cinema, e que é uma questão interessantíssima, porque se a gente for pensar também em relação ao cinema, né, o cinema ele tá, vamos dizer assim, ele inicia bem antes, né, do ano de 1902, ali quando tem o primeiro, né, a primeira obra cinematográfica, né, naquele café em Paris. Vamos dizer assim, a necessidade do homem, né, de poder representar, né, as suas angústias, né, as suas emoções, seus sentimentos, enfim, ele está presente talvez lá, né, na Grécia, né, na arte, no teatro, na arte grega, né, porque até foi lá que Freud foi buscar, né, muitos subsídios para falar daquilo que ele estava vendo, né? Ou melhor, escutando, né? Na fala, né, dos seus pacientes, né? Então, toda a espinha dorsal da psicanálise, né, também teve essa referência para Freud, né? A questão dos complexos, né? O complexo de Édipo, a questão da constituição narcísica, né? Então ele busca, né, o mito de Narciso. Então esses mitos que ele busca, né, no teatro, né, na tragédia grega, de certa forma mostram para a gente como, né, isso de certa forma continua sendo atual, né, porque se nós recortarmos cada época dessa cultura, né, da nossa cultura desde a tragédia grega, né, desde o teatro, né, na Grécia, e tomarmos, enfim, aí o início do surrealismo e tomarmos hoje o cinema, a gente vai ver que sempre, né, o que teve presente é essa busca, né, de uma representação, né, do que o homem está vivendo, né, da questão dos laços sociais, dos sintomas sociais. Então, né, eu acho que realmente, assim, a subjetividade do homem sempre teve, né, nas fabulações da cultura, né, e o cinema eu acho que é uma coisa espetacular, né, nesse sentido, né, de que ele traz essa possibilidade que é uma rede de revezamento, né, que é a questão, vamos dizer assim, dessa representação, né, e também a possibilidade de o homem poder se ver, né. No filme A Idade do Ouro, foi retratado de uma forma muito mais explícita do que no filme Um Cão Andaluz, sendo que o conteúdo, pelo menos da forma que eu vi, é o mesmo. Agora, no Cão Andaluz foi num formato de sonho, foi abordado as questões do sonho, né? Agora, A Idade do Ouro tocou muito na ferida
Parece que eles forçaram realmente, como na cena de Um Cão Andaluz, que o olho é aberto de forma forçada e a navalha passa. O público da Idade do Ouro criticou muito o filme, mexeu muito com a sociedade, talvez com os traumas da época. Já em Um Cão Andaluz, não sei se não entenderam, não sei o que aconteceu, já que foi trabalhado de uma forma totalmente diferente, e que o filme foi aplaudido em pé. Salvador Dalí e Luiz Buñuel falaram isso, né? Que as pessoas realmente não entenderam. Então a Idade do Ouro veio para mexer, para pôr o dedo na ferida, talvez revelando algo traumático para a sociedade. Gostaríamos de escutar qual é a sua visão, né, a esse respeito. Isso, de certa forma, me faz pensar na questão da pulsão escópica, né? Porque eu acho que vamos dizer assim, a pulsão escópica, né, que tem como objeto o olhar, eu acho que o olho é o melhor objeto para nos falar da questão do objeto A, que Lacan traz como objeto causa de desejo. Porque nessa questão, né, tem a questão do olhar se vendo, né, que é essa questão pulsional, né, desse movimento pulsional ativo e passivo, porque justamente essa questão, né, é que aquilo que, vamos dizer assim, o nosso olhar captura, né, como um olhar que nos enxerga. E aí nós temos uma questão importantíssima, né, que é aquilo que o Lacan traz do éstimo, que é aquilo de fora, que é o mais íntimo em nós, né, que é a questão, né, do unheimlich, que é, né, o estranho familiar. E eu acho que a angústia do filme, né, que levou depois 50 anos, né, né, com uma censura, né, com uma pena, né, uma pena de prisão extremamente... O que ele fez de tão grave, né? O que ele fez de tão grave foi a questão de mexer, né, com a questão do que é mais íntimo nosso, né, que é as nossas questões pulsionais inconscientes, né, que é a questão da agressividade e a questão sexual, que eu acho que no filme, né, A Idade do Ouro, é a questão mais, vamos dizer assim, a questão mais evidente, né, que são os dois pontos que talvez geraram essa reação, né, de hostilidade, sei lá, de náusea, né, de repúdio ao filme, que é isso que, vamos dizer assim, que surge, né, que é a questão da percepção de algo que nos é muito conhecido, né, que é aquilo que, enfim, a psicanálise nos diz, né, que o amor e o ódio são as duas faces da mesma moeda, né. Porque que uma outra questão importante no filme, que é a questão que ele traz, que é a questão instituição, né, religiosa, né, que está lá representada, né, pela religião católica, né, que de certa forma lutou séculos e séculos para dizer que, né, que esse mal não existia no homem, né, para encobrir essa questão, que é uma questão, vamos dizer assim, da natureza, né, do homem. Tanto é que Freud, no Mal-Estar na Civilização, vai nos dizer que, né, tomando Hobbes, que o homem é o lobo do homem, né, e por isso a importância de uma lei, que dentro da psicanálise é uma lei simbólica, né, uma lei que se constrói simbolicamente, né, e que na questão do social está materializada nas leis jurídicas, né? Porque sem isso, né, talvez para viver dentro de um contexto social não seria uma questão muito possível, né? Então eu acho que talvez o que tenha causado essa reação diante deste filme, né, é justamente isso, né? É a questão desse encontro, né,
com aquilo, vamos dizer assim, que nos é mais íntimo, né, e que traz a questão realmente dessa agressividade, né, inerente, e a questão do sexual, né. E acho também que outra questão presente também é a questão que também está, vamos dizer assim, dentro do conceito, né, que Freud constrói, né, da teoria psicanalítica, que é a pulsão de morte, né. Então ali isso de certa forma é algo que causa, né, ela, vamos dizer assim, ela causa muita angústia, né. Por quê? Porque de certa forma, vamos dizer assim, o filme lida, né, o tempo inteiro com essa questão, né, com a questão do sem sentido, né, com a questão justamente da temporalidade, né, que são, vamos dizer assim, as propriedades do inconsciente, né, o sem sentido, né, o atemporal, né, e porque justamente, né, o que Freud vai trazer é essa, vamos dizer assim, esse modelo, né, esse modelo psíquico onde existe, né, uma posição consciente, subconsciente e inconsciente, né, e justamente a condição, né, desse psiquismo para que haja esse inconsciente é necessário que haja um recalcamento. Ou seja, que toda essa agressividade, que toda essa questão, né, das pulsões sexuais, né, elas possam sofrer, de certa forma, uma barreira, né, um recalcamento, para que o sujeito siga, né, podendo viver nesse social e fazer um laço social. No momento que se propõe, né, o lugar, né, desse real, né, e real não num contexto de realidade, mas de real num contexto de traumático, né? Que é um outro conceito da psicanálise, né? Que seria para Freud o traumático e para Lacan ele traz isso como um real, né? Então, quando o homem, né? Ele se aproxima desse traumático, ele se aproxima desse real, que é algo que nos constitui, ele, de certa forma, vamos dizer assim, o que gera nele, né, é uma angústia, né? Uma angústia porque justamente esse traumático, ele não está ainda, né, vamos dizer, ele está sem bordas, ele ainda não está dentro de um contexto de representação de sentido, né? O sonho é uma manifestação do inconsciente, mas já sofre uma transformação, né? E nessa transformação, ali já tem algo de que, vamos dizer assim, a censura egóica, né? A censura ali ela já de certa forma encontra, né? Uma condição de suportabilidade, né? Para que isso possa emergir, possa aparecer, né? E tanto é que a gente tem sonhos e sonhos. São sonhos que são mais, vamos dizer assim, que tem uma configuração e uma, vamos dizer assim, e uma suportabilidade até porque ele está mais organizado, ele tá, né? E tem sonhos que são, né, às vezes completamente, como é que as pessoas dizem, sonhei uma coisa que não tem pé nem cabeça, né? Se diz, é um dito da cultura, né? Então eu acho que o sonho, ele tem uma condição que para passar pela censura, né? Ele tem o deslocamento, ele tem a condensação, então ele já está num outro nível, né, de suportabilidade. E talvez tenha sido isso de que, né, fez com que as pessoas não ficassem tão angustiadas, né, tão angustiadas com a proposta de um cão andaluz, né, e até porque também a questão, vamos dizer assim,
como tu dissesse, né, assim, de que talvez o fato de não entender, também isso deixou algo de fora sem muita angústia. Não sei, né, de fora da rede, né, psíquica do sujeito, né, de alguma forma, talvez houve uma dissociação ali, né, não sei, né, é possível, né, uma linguagem que ainda as pessoas, ficou tão incompreensível que as pessoas aplaudiram, porque talvez alguns aplaudiram, tipo, né, meio papagaio de auditório, como se diz, né, 2, 3 aplaudem, vai os outros lá e aplaudem também, né, sem entender o que está se passando, né. Talvez a Idade do Ouro ela tenha impactado mais, né. Uma das coisas que eu pensei, não sei se vocês comungam, concordam comigo nisso, é que ali eu acho que houve um ataque muito frontal à instituição católica, né? E é recorrente no filme, né? Da representatividade lá da igreja, né? Com os seus falos, seus chapelões lá, mas como cadáveres, né? Como mortos. Então, a questão, né, ali desse anúncio, né? Da morte da instituição igreja aparece de várias formas, aparece de uma forma bem evidente com isso, né? Mas aparece também a questão ali também a pulsão de morte de uma forma também mais, vamos dizer assim, mais camuflada também, né? Aparece a questão do escorpião, que eu acho que inaugura o filme mostrando, né, a pulsão de morte como algo inerente ao homem, né? Que é o que o Freud denuncia no Mal-Estar na Civilização, no Mais Além do Princípio do Prazer, né? Então, eu acho que eu acho que a reação maior tenha sido essa, né? Porque ainda a Igreja Católica tinha um papel muito importante, muito forte ainda, né? E que, bom, durante os 1000 anos da Idade Média, que durou a Idade Média, de certa forma, ela impediu toda a questão da ciência, do conhecimento, né? Segurou tudo isso, né? Através de toda uma questão, né? Com certeza também de uma agressividade né? Vamos dizer assim, e a Santa Inquisição, né? Representou muito bem essa questão, né? Da pulsão de morte, porque, bom, né, todos aqueles que não comungavam, né, do que podia ser dito pela igreja, né, e a igreja abençoava, foram mortos, né, e, bom, e as mulheres também, né, o quanto elas foram perseguidas, né, e consideradas bruxas, né, porque mexiam com ervas, porque, né, sabiam como não engravidar, enfim, né, tantas coisas que levaram elas a serem queimadas na fogueira, né. Então, ainda nessa época, eu acho que o poder da igreja ainda, né, era uma questão ainda que não se podia afrontar, né. E eles afrontam ali de várias formas, eles denunciam a questão né, fazendo com a questão, né, do concreto, da argamassa, a construção de Roma, né, simbolicamente, né, e que isso de certa forma também denuncia esse lado, né, que evidencia o Freud, né, da questão de que o bem e o mal estão dos dois lados da mesma moeda em todos os lugares, né, seja a igreja, seja no homem, né, seja nos movimentos, enfim, né, que essa é a natureza do homem, né. Então, Margarete, a gente fica se perguntando aqui na questão do laço social, porque a psicanálise desde o início, lá em Freud, se pergunta muito sobre o que é que a produção da arte, o que é que a cultura fala de nós. E é porque isso acontece através do laço social. A gente produz a arte e isso vai denunciando o que nos une, o que nos faz
ser o que somos e por que nos unimos às pessoas que nos unimos. Então, o filme mostra várias questões ali que denunciam a maneira como esse laço social era uma questão muito violenta, era uma questão de morte, era uma questão de segregação. Penso agora na cena da empregada que passa a carruagem ali e ninguém vê. Então, numa metrópole hoje, quantas vezes a gente para no sinal e passa alguém que ninguém vê, mesmo que passe ali do nosso lado e bata na nossa janela. Então, a gente gostaria de entender um pouquinho mais o que é que tu pensa desse laço social que é denunciado de maneira tão forte no filme. Então eu acho que o filme denuncia essa questão, né, do sintoma social. E se a gente for pensar, né, esse filme ele é super atual, né? Porque se a gente for pensar, nós vamos pensar qual é o discurso social atualmente, qual é o sintoma social. Porque o sintoma social continua sendo a violência, né? A violência sempre existiu, né? De formas diferentes, de roupagens diferentes, mas ela sempre existiu, né? Se a gente for pensar atualmente, a violência existe, mas, bom, o século passado, né? Olha só, né, o genocídio dos judeus, o genocídio dos armenos, né? Eu acho que, se não foi 6 milhões, mas chegou muito perto, né? Né, a morte dos armenos pelos turcos, né? Então, que é uma coisa que não é muito falada, né? É meia embaixo do pano, né? Mas então eu acho assim, né, que a violência ela sempre existiu, né? Ela sempre foi algo que existiu, né? Então é muito atual isso, né? E ela se veste de formas diferentes, né? Então, isso acho que é uma questão que aparece no filme, né? A questão da cegueira em relação às diferenças sociais, das classes, aparece também ali no filme, né? Agora, eu acho que houve ali, talvez, essa proibição e essa reação, eu acho que ela teve muito a ver com a questão da forma como eles tratam a questão religiosa, né? Porque ali também no final aparece, né, uma questão que fica muito evidente, né? Quando os bandidos que estão presos saem, e quem sai é Jesus Cristo, né? Então eu acho que isso de certa forma chocou muito a sociedade burguesa, a aristocracia, porque eu acho que de certa forma a religião católica estava muito presente nesse circuito, né, social. Então isso foi um choque, né, nesse sentido, né? Acho que essa foi talvez a questão que me parece mais a maior causa dessa proibição, né? Agora, uma questão também ali que me parece também muito presente é a questão do sexual, né? Do sexual, porque o sexual também ele tem a sua questão traumática, né? A sua questão, vamos dizer assim, de angústia, né? O seu quantum de angústia que traz, né? Porque tem também algo do sexual né, que não se tem o que dizer. Por exemplo, o que marca a nossa origem, né, a nossa existência, é um ato sexual de que nós ficamos fora, né? Então isso também é uma questão, né? O marco do nosso nascimento, que é um ato sexual, né? E que ele, né, vamos dizer assim, ele tem que ser atravessado pelo simbólico para que nós tenhamos uma vida subjetiva, né? Tem que ser um ato, como se diz, em que há um simbólico ali, porque se ele é puro ato sexual, né? Né? Aí nós estamos na questão do traumático, né? Do real, né? Então, para que haja essa condição de que nós possamos estar representados, né, de certa forma no simbólico, esse ato tem que fazer esse movimento, né? Esse real tem que ser atravessado pelo simbólico. Então,
nós temos aí esse momento inaugural da nossa vida e nós temos o final da nossa vida que também, né, tem uma condição de traumática, porque, né, é algo que nós também não podemos falar da nossa morte, né? Então, tudo aquilo que a gente, né, vamos dizer assim, que a palavra não dá conta, ele é da ordem do traumático. E eu acho que esse filme, ele trouxe muitas questões, né, que a palavra, vamos dizer assim, ela tem um limite para dar conta e tem um quanto ali que ela não dá conta, né? Que é difícil de dar conta, né? Porque assim, o traumático é sempre isso, a gente tem que recobrir ele com palavras, né? Enfim. Então eu acho que o filme, de certa forma, ele traz muito isso, né? E se a ideia né, deles, né, do Buñuel e do Salvador Dalí era essa, né? Era de justamente, né, ter como pano de fundo a psicanálise e trazer essa questão, né, do inconsciente. Eles foram muito felizes, porque eles realmente causaram um nível de angústia tal, né, que o que houve ali, o pessoal interviu de certa forma com a lei, com a materialidade da lei, né? Eles quiseram, né, de certa forma, fazer com que o recalcamento, né, sumisse, né, que ficasse uma condição de um inconsciente a céu aberto, como a gente diz, né, que é uma das formas também da gente poder pensar a estrutura da psicose, né, porque o que faz laço social, vamos dizer assim, é justamente esse discurso social, né, que faz com que todos possamos entender o que está sendo dito e todos possamos comungar disso, né, essa linguagem comum a todos, né, e justamente o que acontece quando isso, vamos dizer, tem um bom resultado, é porque nós estamos talvez e foi assim que Freud entendeu, nós estamos do laço social da neurose. Todos estamos referenciados a uma lei, né? Então a gente está num laço social. Quando né, quando alguém não consegue entrar nesse laço social, é porque ele tem uma outra estrutura, né? Que seria, né, uma estrutura, Freud trouxe 3 estruturas, que seriam a neurose, a psicose e a perversão. Então nós estaríamos, né, numa outra estrutura quando a gente não está nesse laço social, né, que foi aquilo que do momento em que Freud desenvolveu, né, os seus conceitos da teoria psicanalítica, né, acontecia, que era uma era mais rígida, numa era vitoriana, onde o laço social era a neurose obsessiva, né, costumes rígidos, né, e que o sintoma social, né, que foi aquilo que fez com que Charcot chamasse Freud para olhar, né, o que acontecia com aquelas mulheres com crises conversivas, dissociativas, né, com o corpo na cena, né, e que Freud vai lá e tem uma sacada genial e ele diz, para aí, né, isso não é só para ser visto, isso é para ser escutado, e aí ele constrói a teoria psicanalítica, né, então ele passa a escutar, né, e nós temos todo o historial, né, das pacientes, né, com sintomas histéricos, né, que está lá no início da obra do Freud, que foi, né, o pontapé inicial dele para entender o psiquismo, né, e ele vai em busca ali do trauma, né, por que essas mulheres tinham isso, e ele vai em busca do trauma e ele vai dizer daqui a pouco, né, uma outra sacada genial, que na verdade não existia, na realidade, um trauma, né, não existia um abuso sexual pelo pai, por alguém, enfim, que isso era uma constituição psíquica, né, que havia e que era uma questão, né, da fantasia e que isso fazia a condição, né, do sujeito poder, né, construir a sua ficção, né, da sua história, né, e aí ele vai se dar conta disso, né, se dar conta disso. Então, na verdade, por muitos anos, o laço social continuou sendo esse, né, da neurose, onde, né, existia, então, né, todo um laço onde as pessoas estavam,
vivendo dentro de um contexto, né, de uma condição, né, onde as leis estavam ligadas à questão, né, do incesto, né, de algumas questões aí que a igreja, né, trazia muito, porque a igreja tem todo um contexto, né, dos mandamentos, né, das leis morais, enfim, né. Claro, mas tudo isso dentro de um contexto onde quem está lá, né, representando a Igreja Católica são os homens, e os homens são constituídos né, dentro de um contexto que está dentro daquilo que Freud desenvolveu, né, na sua teoria psicanalítica. Né? Os homens são, vamos dizer assim, todos, né, submetidos, né, somos todos submetidos, né, à questão do sexual, à questão da agressividade, né? Então, essa é a questão, né? Essa é a questão. Então, eu acho que o filme é atual, porque também, né, de certa forma, nós estamos vendo que o laço social, né, e os sintomas sociais, eles vêm também mudando, né? E hoje em dia a gente se defronta com alguns autores contemporâneos que nos falam. Então, né, então nós temos o Melman, o Chemamá, o Lebrun, né, que traz essa questão, né, de que talvez haja, né, dentro desse novo contexto, um novo laço social, né, que estaria mais pelo viés da perversão. Sabe que eu estava pensando uma coisa assim, agora que eu li aqui, estava nos pontos, eu acho que uma das coisas também que causou o impacto é porque talvez o cão andaluz, eu acho que ele ficou muito numa coisa do enigmático. Então eu acho que as pessoas também, elas ficaram numa posição de não se mostrarem burras. E aí a questão é que este aqui, ele tinha questões que eram muito mais evidentes, muito mais rasas, como por exemplo, quer ver? O que ele denuncia ali? A questão nada da empatia, da aristocracia, né, da burguesia. Uhum. Então aparece de que forma? A empregada ali pegando fogo, invisível. A questão do menino levando tiro, né? Então essas questões ali, isso aí não tinha nada de enigmático. Eu penso que aí tem uma questão importante, porque talvez a Idade do Ouro, ela tem uma, vamos dizer assim, ela tem uma, não sei se a gente pode dizer um mix, né? Não sei se essa palavra seria melhor, me ajuda até na palavra. Ela tem uma questão onde ela, de certa forma, tem coisas assim que são da ordem do sonho, por exemplo, a hora que ela entra no quarto e tem o animal, a vaca, na cama, né? Então tem imagens que são muito oníricas, né? São bem imagens mesmo, que aí mostra, né, essa questão, né, do inconsciente pelo viés das imagens, né, dos sonhos. Mas tem, vamos dizer assim, partes do filme que são muito evidentes, né? Então a questão da empregada invisível, né, do menino que está morto lá no chão, né, pelo vigia lá, pelo guarda lá da mansão, e que as pessoas olham e, né, fazem umas caras assim e saem, né? Então, assim, essa invisibilidade, né, do sofrimento do outro, né, essa falta de empatia fica muito evidente. Então, isso é uma denúncia que foi um ataque muito direto, né? Agora, eu acho que isso no Cão Andaluz não tem. Então, as pessoas, eu acho que não se deram conta, né, de muita coisa, né, que se passava no filme e que era uma denúncia. E eu acho que não quiseram, né, ficar numa posição de que não tinha entendido. Acharam, que lindo, né? Uma novidade, né? O que o pessoal tá, né, pensando agora, né, com uma coisa de ser vanguarda, né? E na verdade não entenderam nada. Eu acho que tem um pouco, né, um lance desses, né?
que já na Idade do Ouro isso fica muito evidente, porque não tem como não perceber, né, o deboche, né, a Igreja Católica, né, a questão, né, disso que eu, enfim, falei há pouco, né, dessa invisibilidade do outro, né, do outro semelhante, né. Então isso, a questão, né, como ele inicia, né, com os escorpiões, né, que também mostra como o homem é perigoso, de certa forma faz uma analogia a isso que o Freud diz, né, tomando Hobbes, né, que o homem é o lobo do homem, ele usa ali o escorpião, né, e faz essa analogia também mostrando, dizendo que o escorpião, ele tem que ficar, ele busca, né, se proteger da claridade, ele, né, tenta ficar, né, escondido, né, que é uma ideia sobre a questão do inconsciente como algo que está escondido, só que na verdade Lacan, né, quando ele traz a ideia do inconsciente estruturado como linguagem, né, e Freud já tinha, de certa forma, dito isso através, né, da forma como ele falou que o inconsciente se expressa através das manifestações, que o inconsciente não está nessa posição, né, de nem acima nem abaixo, quer dizer, o inconsciente se manifesta, né, em algo que está ali muito presente, que são os sonhos, que está na nossa fala, que está nos nossos enganos, nos nossos lapsos, nos nossos esquecimentos, né? Então ele não está, ele se presentifica, né? Tanto é que ele, né, dentro da condição que ele buscou para fazer entender a topologia, ele fez a banda de Möbius para mostrar que, né, ele circula, né, dentro, fora, e não está nesse contexto de embaixo, né? Né, que até é um conceito que traz a própria palavra do surrealismo, né? Então, eu acho que realmente, assim, ele é um filme muito rico, né? Ele realmente traz questões, e eu acho que o ponto essencial dele é a questão do traumático, né? Que é o sexual, que é a morte, né? E dentro do sexual ele traz isso, né? Ele traz a questão da forma como Freud descreveu a sexualidade, né? Uma sexualidade polimorfa, né? Perversa, né? Uma sexualidade que de certa forma ela tem, né, uma questão parcial, né? Vamos dizer assim, de busca parcial, né? de realização, né? E que mesmo no estado adulto, quando adulto, né, que ele vai descrever então a genitalidade, né, e faz todo um processo antes da sexualidade oral, sexualidade anal, né, e depois também aparece a questão, né, da pulsão escópica, da pulsão invocante. Hoje nós temos outras pulsões que a gente também, né, considera, né, a pulsão até motriz, né, importante no início de vida, lá na constituição da subjetividade, né, do bebê, né, na sua relação com o grande outro, né. Então essa pulsão também de portar o bebê, de segurar o bebê, isso, né, fica, né, mais presente hoje para nós com os novos estudos sobre até a questão, né, das crianças em risco psíquico, das crianças, né, com quadro de autismo. Então, a sexualidade, né, Freud já dizia que ela é polimorfa e perversa, e isso mostra pra gente que a questão, né, do sadismo e do masoquismo, elas também são constitutivas, né, são constitutivas e constituem a nossa fantasmática, né, e as pulsões, elas têm, né, tem sempre, né, na sua constituição o tempo ativo, né, passivo e reflexivo, né. Então é o que eu dizia para vocês, né, a gente ver-se vendo, né, e é isso tudo que de certa forma as obras, né, da cultura, sejam elas artes plásticas, sejam cinema, enfim, né, elas têm esse viés tão forte, né,
que aquela questão, né, qual é o olhar de fora que me captura e que me gera angústia, né? Então eu acho que o filme traz muito, de uma forma muito interessante isso, né? A questão, né, do sadismo, do masoquismo, do fetichismo, que são questões constitutivas, né? Antes de pensar em qualquer patologia, são questões constitutivas, né, do psiquismo humano, né? Então essa é a questão, né? E acho que o que traz, né, o filme é essa questão do sujeito se deparar com a questão, né, traumática, né, que é, vamos dizer assim, aquilo justamente que ainda não entrou na rede, né, de significantes do psiquismo, né, e que faz com que gere esse montante, né, do ponto de vista mesmo econômico, de angústia, né, e que a gente precisa às vezes, né, de falar disso, de sonhar com isso, de falar de novo nisso, de sonhar nisso, para que isso se acomode dentro da nossa rede, né, psíquica, que a gente busque, né, significantes que deem conta disso, para que a gente possa, né, sair desse estado traumático, né. Mas o resto traumático sempre fica, né, sempre tem um real que volta ali e nos convoca, né, e a gente vai ver na vida da gente muitas cenas, muitos filmes, né, que vão de novo, né, acionar esse gatilho do traumático, que é algo dentro de nós que, né, que de certa forma traz aquilo que é o mais íntimo de nós, né. Margarete, nosso grande obrigado. Tenho certeza que eu vou sair daqui muito mais enriquecido, muito que eu aprendi hoje, sana muitas dúvidas, mas o que é mais importante, levanta outras tantas. Quer dizer, a gente nunca vai exaurir tudo que a gente pode extrair desse grande filme, porque é um filme tão antigo e tão atual, tão clássico, que toca tão fundo, né? Então, muito obrigado pelas tuas ideias e muito obrigado pela tua participação. Se você acompanhou até aqui e gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdo aqui do Psinema. Em breve estaremos postando o nosso podcast sobre o filme A Idade do Ouro.